Bom dia, turma! Voltando do recesso, né? Espero que vocês estejam todos bem. Para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre as sete maravilhas do mundo antigo. As sete maravilhas do mundo antigo foi uma lista de obras arquitetônicas, obras de arte, que os gregos fizeram é, listando e nomeando as sete coisas dignas de serem vistas. E essas obras elas se distinguiam das outras pela sua beleza, pela sua grandeza, sua magnitude. Mas a gente tem que lembrar que foram os gregos que fizeram essa lista numa época em que a gente ainda não tinha feito as grandes navegações, a gente ainda não tinha começado esse processo de globalização. Então, os gregos, eles só vão colocar na lista, só vai constar na lista que os gregos criaram, obras que foram feitas no mundo antigo e logo em locais com os quais a Grécia mantinha alguma relação. Então, por exemplo, coisas que foram feitas aqui nas Américas e que datam mais ou menos a mesma época em que os gregos estavam fazendo essa lista, não vão constar na lista porque os gregos simplesmente desconheciam as Américas. Então, a gente tem que entender que a gente está falando de obras muito importantes, mas que a maioria delas nem existe mais, assim como a sociedade que criou essas obras. Então, eu vou te falar agora quais foram, e aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas. A gente tem o Colosso de Rhodes, que fica na Ásia. A gente tem o Templo de Ártemis e o Mausoléu de Helicarnasso. As pirâmides de Gizé, que são as únicas que ainda existem hoje, que são aquelas pirâmides lá do Egito, né? São as únicas que existem ainda. O Farol de Alexandria, que também era no Egito, mas não existe mais. E os Jardins Suspensos da Babilônia. A grande pirâmide de Gizé, vamos começar por ela, que é a única que ainda existe, ela foi construída pelos egípcios há mais de 4.000 anos atrás e é a única maravilha do mundo antigo que ainda existe. Ele era usado como um monumento funerário pro rei Quéopes. São 3 pirâmides que seriam utilizadas para sepultar, que seriam utilizados como sepultura para a família real da época. E essa construção é muito interessante porque, além dela ter sido construída há 4.000 anos atrás, e ela ainda tá lá, mais de 4.000 anos atrás, é cerca de 4.500 anos, para vocês terem uma noção. Ela ainda tá lá. As 3 pirâmides estão lá. E ela é uma questão até assim para a ciência. Porque ela é uma construção perfeita. É como se fosse a construção mais perfeita da humanidade para os gregos. Porque você percebe os blocos, né, de cimento, os blocos de concreto que eles utilizavam eram milimetricamente calculados. Então essa construção ela revela um grande conhecimento sobre geografia, sobre astrologia, astronomia, sobre geologia, matemática e todas as ciências que foram necessárias para construir essas 3 pirâmides de tamanha magnitude. Outro monumento que tá nessa lista, como a gente viu, são os Jardins Suspensos da Babilônia. A Babilônia é uma sociedade que ela nem existe mais e que, enfim, né? A gente só tem relatos sobre essa sociedade, né? Sobre a Babilônia. Assim como sobre os Jardins Suspensos da Babilônia. A gente só ouve falar sobre eles, a gente só tem
provas de que eles existiram através de registros como a poesia, como a pintura, porque os restos, né, como é que chama, gente? Os destroços desse jardim nunca foram encontrados. Nenhum vestígio material desse jardim nunca foi encontrado. E esse jardim ele foi criado pelo rei Nabucodonosor. Eita, que esse nome difícil, hein? Nabucodonosor. No ano de 605 a.C. Para presentear a sua esposa, que era a rainha Artemis. Ele criou um jardim suspenso de vários andares, com várias espécies de plantas, espécies de animais exóticos. Tinha uma cachoeira que caía no meio, que era uma cachoeira artificial alimentada pelos escravos na época. Mas não existe nenhum resquício arqueológico de que ela realmente existiu. Mas existem esses escritos, né, esses poemas que falavam sobre ela. O que faz a gente pensar sobre como é importante, como são importantes as artes, né? Porque se os historiadores não tivessem encontrado esses manuscritos, essas poesias, essas obras de arte, a gente nunca nem ia saber o que é isso que os gregos botaram nessa lista de jardins suspensos da Babilônia. Porque simplesmente não existe nada. Outro monumento que a gente falou aqui que é muito importante dentro dessa lista dos gregos é a estátua de Zeus. A estátua de Zeus, ela media mais ou menos 15 metros de altura, era localizada no Templo de Olímpia, na Grécia, inclusive é o único dessa lista que é da Grécia. A Grécia, ela listou os monumentos de vários outros lugares, mas da Grécia mesmo, só esse da estátua de Zeus. E ela foi construída em marfim e demorou 8 anos para ficar pronta. E ela foi feita mais ou menos na época de 450 a.C. Foi feita pelo escultor Fidas, e ele representa Deus no seu trono, né, indicando a sua superioridade em relação aos demais deuses, né, porque Zeus era o dono do Olimpo. A estátua ela foi transportada para o centro do Império Romano, e lá ela foi destruída durante um incêndio, mais ou menos em 470 depois de Cristo. Então, olha quanto tempo essa estátua resistiu, né? Porque ela foi criada em 450 antes de Cristo e ela foi destruída mais ou menos por um incêndio em 470 depois de Cristo. E aí a gente passa para o templo da deusa Artemis. Esse templo da deusa Artemis, ele foi construído onde hoje é a atual Turquia. Ele já foi construído, reconstruído, aumentado várias vezes durante vários séculos. Até que por volta ali de 262 depois de Cristo, começa a entrar em decadência a religião grega, né, dessa mitologia grega, da Artemis, do Zeus e dessa galera. E aí, desses deuses do Olimpo, né? E aí, ela fica meio que largada lá, ela para de ser reconstruída, ela para de ser aumentada, ela para de ter investimento para manter aquele templo. E aí rola uma invasão dos povos bárbaros, e eles destroem completamente o templo de Artemis. E como aquela religião ela estava um pouco deixada de lado, os gregos não reformam. Então, hoje em dia, o que a gente tem dela é o que sobrou, que é uma coluna que ficou de pé. Então, aí a gente vê a importância, né, da gente estar sempre restaurando e cuidando das nossas obras de arte. Porque isso marca um tempo, né? A obra de arte, ela tá ali, aquela obra arquitetônica lindíssima, né?
Ela tá ali simbolizando um período histórico, simbolizando uma tradição, mostrando os materiais que eram usados, fazendo com que a gente questione a sabedoria daquele povo de conseguir fazer uma construção daquela sem toda a tecnologia que a gente tem hoje. Então, essa história do templo de Artemis faz a gente pensar sobre a necessidade de investimento público para manter as nossas obras de arte de pé. E a gente chega no mausoléu de Helicarnasso, que foi construído por volta de 350 a.C. Ou seja, vocês estão vendo por que eles são chamados de mundo antigo? Essas construções todas foram feitas antes de Cristo, antes de tudo, antes da gente pensar em fazer expedição para procurar a América, expedição para arrumar tempero na Índia, antes disso tudo, né? A gente está falando de muito, muito tempo atrás. Por isso que eles são chamados de as 7 maravilhas do mundo antigo, né? Porque é de antes de Cristo. Então, o mausoléu de Helicarnasso, 350 a.C., que foi quando ele foi construído, a mando da rainha Artemísia, com o intuito de abrigar restos mortais do esposo e do irmão, que enfim, né, já eram bem mais velhos que ela e que iriam morrer, e ela estava preocupada com isso. Mais ou menos igual a ideia ali das pirâmides, né, do Egito. O mausoléu, ele também se localizava ali pela Turquia, que onde hoje em dia é a Turquia, e ele foi destruído por volta do século XV, por constantes terremotos. Não foi ação humana, foi ação da natureza mesmo, que destruiu aquele mausoléu, e os restos do mausoléu foram usados em outras construções, então também não tem muitos artefatos arqueológicos desse templo que os arqueólogos que os arqueólogos já encontraram, né? Não tem muito, porque os restos dele foram usados em outras construções. O Colosso de Rhodes, que era uma estátua de bronze de 33 metros, que foi construída na Grécia por volta de 300 a.C., para homenagear o deus Hélio, que era o deus Sol. Devido ao auxílio na vitória sobre o exército de Dométrio, a estátua permaneceu de pé durante 50 anos e foi destruída por um terremoto que assolou a cidade de Rhodes. Então, a gente vê que a maioria desses monumentos eles foram destruídos por terremotos. Vocês vão ver que os 2 últimos que eu tô falando aqui também foram... Os 2 não, o último que eu vou colocar aqui também foi destruído por terremoto. Mas a gente vê que não tentaram reconstruir, não tentaram restaurar, então a gente perdeu esses monumentos. Então esse foi o Colosso de Rhodes. E o Farol de Alexandria. O Farol de Alexandria, ele foi feito com mármore e argamassa. Ele podia ser visto a 50 quilômetros de onde ele estava, com o auxílio de uma chama e de espelhos, né, em volta dessa chama, para ajudar a dar essa distância para os navegadores verem, porque a ideia dele era ajudar os navegadores a se localizarem, né? Então ele era visto a uma distância enorme. Ele foi construído por volta de 250 a.C. para orientar essas viagens noturnas, já que ele era visto a uma distância muito grande. E ele resistiu durante muito tempo, mas por volta do século IV, ele ruiu por conta dos terremotos, então ele também não tá mais no mundo, né? Não tem mais nada dele aí que restou. E aí, o que aconteceu? A maioria dessas obras, elas não existem mais, né? Como a gente viu, seja por incêndio, por terremoto, por destruição de povos bárbaros. Então, em 2005, foi uma revista, né, famosa,
fez uma disputa para decidir quem eram as 7 maravilhas do mundo moderno. Já que a maioria das do mundo antigo não existiam mais. E também não contemplavam todas as coisas que, né, foram construídas pelas Américas e até depois desse período histórico. Então aí a gente vai ver nessas 7 maravilhas do mundo moderno, a gente tem o nosso Cristo Redentor, a gente tem a Muralha da China, a gente tem as construções em Machu Picchu, no Peru, Chichen Itza, no México, o Taj Mahal, na Índia, e as ruínas de Petra, na Jordânia. Essas são as novas maravilhas do mundo. É uma lista que ela não é oficial, mas ela tem uma grande relevância cultural e, enfim, para todos. Tá bom?